Olha, e tem mais dúvida para você nas ruas, hein? A nossa equipe está a postos para lhe atender. Agora com o repórter Daniel Alencar. Daniel, onde você está, meu querido? Olá, André. Olá, doutor Abílio. O programa O Consumidor na TV vem às ruas de Salvador. O povo quer saber, o consumidor quer saber. Qual o seu nome? Leonardo Costa. Leonardo, qual a sua profissão? Eu sou subgerente aqui de uma loja do Salvador Shopping. O que você quer saber? Bom, eu quero saber qual a diferença de financiamento no leasing e no CDC. Leonardo, a diferença entre CDC e leasing é a seguinte. O CDC, que também é conhecido como alienação fiduciária, ele é um contrato onde o veículo fica no seu nome, porém consta restrição de venda ou alienação fiduciária em favor do banco que está financiando para você. Já o leasing, também conhecido como arrendamento mercantil, é o tipo de contrato onde o veículo fica no nome do banco, contudo consta a informação de que ele está arrendado a você, que é o consumidor. A diferença é esta. E hoje, em nosso quadro Autoridade em Foco, nós vamos entrevistar o jornalista e apresentador Jefferson Beltrão. E para estrear o nosso quadro Autoridade em Foco, nós vamos entrevistar agora Jefferson Beltrão. Ele é apresentador e editor-chefe da CBN e do jornal BATV. Jefferson, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, prazer no é nosso todo programa meu. Consumidor na TV. Ô Jefferson, eu quero lhe perguntar, qual o sentimento do jornalista Jefferson Beltrão para as questões do direito do consumidor? Olha, eu acho muito interessante quando a gente percebe que o consumidor ele é atendido em suas questões, em suas demandas, mas ao mesmo tempo nem tudo é resolvido. Então existe um pequeno sentimento de frustração também quando você percebe que, porque são muitas as questões, né? Eu acho que o direito do consumidor, os interesses do consumidor em geral, se a gente for colocar todos eles nos poucos espaços disponíveis que muitas vezes a gente tem para divulgar e tudo mais, não vai caber. Certo. Você entende que há um compromisso dos órgãos de imprensa com as questões dos interesses do consumidor? Olha, André, eu acho que o interesse existe sim, é uma das questões que movimentam o jornalismo, mas eu volto a insistir, às vezes a nossa dificuldade é exatamente ter espaço suficiente para atender a todos esses interesses, mas que existe um compromisso até institucional dos veículos de imprensa com os interesses do consumidor, existe, claro, até porque isso gera notícia o tempo todo e temos que estar atentos. Na sua opinião, no caso, qual a importância da informação para o cidadão quanto aos direitos do consumidor? O público está cada vez mais exigente, mais consciente. Eu acho que um dos papéis da imprensa hoje em dia é exatamente oferecer o máximo de informação possível para que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes. E me diga uma coisa, Jefferson, o direito do consumidor, necessariamente, ele tem um linguajar próprio, porque é o linguajar da própria justiça, do advogado. Como é que o veículo de comunicação, como é que o jornalista procura tratar com isso? Porque nós temos campanhas para tentar simplificar a linguagem jurídica, mas infelizmente os termos são técnicos. Como deve haver também termos técnicos no jornalismo, na medicina, que nós temos certeza que tem, e como é que o jornalista trabalha com relação a isso, a preocupação de levar a mensagem para que ela seja entendida, mas para que também seja dita da forma correta, dentro do que está prescrito na lei. Desafio que a gente tem. E não é só como você disse, não é só na área do direito, mas na área da medicina, enfim, todas as áreas profissionais, né, assim, específicas têm o seu linguajar próprio. Olha, uma das regras do jornalismo é qual? Clareza, objetividade, concisão, ou seja, texto enxuto, né, texto que se tem alguma palavra sobrando, ela está de fato sobrando, e principalmente clareza. Então, a gente tem a obrigação de interpretar essa expressão técnica, essa expressão jurídica, traduzi-la para uma linguagem bem clara, bem objetiva, que a média do público entenda, sabe?
E, claro, quando é necessário você, às vezes, utilizar uma expressão específica, uma expressão técnica mesmo, você até usa, mas tem que traduzir. E me diga uma coisa, e com relação a quando você vai traduzir essa informação, é tão fácil assim, como vocês não têm receio de, nessa tradução, cometer um erro? E quais são as preocupações, quais são as providências que são tomadas para evitar isso? Você tem que ter fontes confiáveis para, numa hora como essa, fazer consulta. Escuta, e isso não raro acontece, sabe? É muito constante. Você tem um termo jurídico, por exemplo, tem que ligar para um advogado, às vezes é advogado da própria empresa. Escuta, me ajuda aqui. O que significa essa expressão? Eu vou me referir a ela agora e qual é o verbo mais correto para ser utilizado. Exatamente. Então, claro, você tem essa obrigação. Ô Jefferson, nós sabemos que a notícia, ela surge, mas nós preparamos a matéria, não é? Aí eu lhe pergunto, qual é a notícia que Jefferson Beltrão gostaria de levar ao público de casa nesse final de ano? Ao público consumidor, em especial? Público consumidor em especial. Talvez a notícia que eu gostaria de ouvir também, uma delas, que são várias, né? Por exemplo, que os juros bancários estão pequenininhos. Seria uma boa notícia, na verdade. Que a relação entre consumidor e prestador de serviço está mais respeitosa. Eu acho que isso também é uma notícia que, pelo menos, a gente tem batalhado muito por ela, né? Eu acho que, como eu falei, a sociedade hoje ela está cada vez mais consciente, mais consciente dos seus direitos. Então, é natural que o nível de exigência, não é, pelo cumprimento do que é acordado, pelo cumprimento das leis, pelas instituições, para que elas funcionem corretamente, eu acho que é cada vez maior essa exigência. Então, gostaria de dar muitas notícias boas, mas eu acho que a gente tem que estar também muito atento ao que de fato acontece, para, além de notícias boas, a gente possa provocar a reflexão, né? Possa provocar... Isso é muito importante, porque a reflexão acaba levando naturalmente a que venha a surgir uma boa notícia. Não é? Porque no momento em que você leva informação, você leva conhecimento e a pessoa ela se apropria desse conhecimento e utiliza ele para o seu bem, necessariamente ela vai acabar transformando isso em atos e esses atos levarão a boas notícias, talvez essas que você queira dar. A dos bancos eu acho um pouco difícil, mas a de que o fornecedor passe a tratar o consumidor de uma forma mais respeitosa, essa eu acho que nós podemos sim, na luta, incrementarmos e levarmos isso para o nosso telespectador e para os consumidores como um todo. Eu acho que é um esforço nós profissionais de comunicação... E somos consumidores também, né? Exatamente. Quer dizer, você tem muitas vezes o fato em si, né, o acontecimento, mas o que isso representa? Então, a interpretação do fato, os diversos aspectos que envolvem aquele fato, isso é que é legal, você levantar, você fazer essa apuração e oferecer para o público para que, junto com essas informações, ele faça o seu próprio juízo, tenha a sua própria opinião e não se deixe levar simplesmente por informações fragmentadas, né? Porque isso é um perigo. Você dá uma informação sobre determinado acontecimento, mas apenas um pedaço do que aquele acontecimento representa... Era até melhor não ter dado a informação. Ah, certamente. Então, eu gostaria de saber de você, qual é o seu sentimento com relação às questões mais reclamadas pelos consumidores? Qual é a matéria, qual é o segmento da relação de consumo que hoje está merecendo uma reclamação e uma atenção maior das autoridades? Telefonia e plano de saúde. Telefonia e plano de saúde. Eu acho. Então... Pelo menos é o que a gente percebe que gera muita reclamação, muito atrito, né, entre consumidores e prestadores de serviço. Eu acho que é uma área que tem que ser aperfeiçoada ainda muito para que essa relação consumo, prestação de serviço seja uma relação mais saudável, mais respeitosa. É verdade. Jefferson, você, além do BATV, você também tem o programa no rádio, não é isso? Que é o programa CBN Salvador. Exato. E lá você tem a coluna também para o consumidor. E o Abílio, ele faz parte dessa coluna. Fala um pouquinho para a gente com relação a isso. Então, o Abílio é extremamente consciente disso tudo que a gente está falando e é muito legal, porque
a gente percebe como que as pessoas de fato querem saber os seus direitos, não é? Todos os dias são situações que o próprio mercado cria, não é? De relação desigual e que, poxa, então como é que eu faço? E acho até, Abílio, você como especialista da área, acho que tem muitos detalhes, né, dessa relação consumo-prestação de serviço que ainda não são atendidos Claro. pela legislação que existe, ou seja, agora, por exemplo, com o advento da internet, né, que ainda é um mistério, assim, o potencial da internet, né, o que ela pode nos oferecer, ainda não está totalmente explorado. Eu acho que acaba provocando situações muito específicas que não foram previstas em lei, mas que geram essa relação conflituosa, muitas vezes, entre... Mas uma coisa é importante, a norma geral, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela consegue atender a todas essas questões. Acredito que... É verdade. Você é o Eu especialista... sempre costumo dizer isso, sempre na vacância de uma lei específica, vamos utilizar a norma geral, que ali você vai ter todas as respostas. É que às vezes eu citei a internet porque eu acho que deve ter casos em que, por exemplo, o fornecedor não é encontrado ou não é identificado. Você faz um negócio pela internet... Ele só tem um endereço virtual. Só tem um endereço virtual. E aí como é que eu faço agora para reclamar meus direitos junto a esse fornecedor? Não é? Mas aí já é uma conversa para outro programa. Olha, eu quero agradecer a presença aqui do nosso amigo radialista, apresentador de TV, Jefferson Beltrão. E quero dizer a você, Jefferson, que você sempre é bem-vindo aqui em nosso programa, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, André, Abílio, parabéns aos dois aí pelo programa. Muito obrigado, foi um grande prazer. Olha, e você não esqueça, você querendo ouvir Jefferson Beltrão na CBN, é na rádio CBN 100,7. O programa é o CBN Salvador, todos os dias, no horário de verão, das 8 às 10h30. E o Abílio Freire tem uma coluna Direito do Consumidor, onde ele pode responder as suas perguntas. E você pode mandar para a gente, para o e-mail do Abílio, que é direitodoconsumidor@redebahia.com.br. Chegamos ao final desta edição e eu convido você a participar do próximo programa. Não esqueça, mande o seu e-mail para a nossa produção. falavocê@consumidornatv.com.br. E não esqueça, somos todos anjos de uma asa só. Só voamos se nos abraçarmos. Tchau! Consumidor na TV, um oferecimento Odecom, a organização que defende os seus direitos, 3354-4222. E Joia Telecomunicações, a sua solução em telefonia, 3331-7777.